Meus irmãos, hoje vamos falar sobre duas das maiores tradições espirituais de nossa terra. O budismo e o cristianismo primitivo. Eu insisti em colocar no título cristianismo primitivo, porque nós não estaremos comparando o budismo com o cristianismo atual como o conhecemos. E sugeri como subtítulo tradições convergentes ou mundos opostos. Isto porque, para aqueles que conhecem melhor a tradição cristã, como nos foi legada no Ocidente através das igrejas, sejam elas católicas ou protestantes, ocidentais ou orientais, não refletem para estes que conhecem a tradição ortodoxa, pareceria que são mundos à parte. Mas como nós vamos ver, realmente as tradições são muito mais convergentes do que diferentes. Que tradições estamos comparando? Nós estamos comparando o budismo Mahayana, o grande veículo, não necessariamente todas as tradições budistas, porque assim como Jesus ensinou para diferentes grupos de pessoas, assim o fez o Senhor Buda, e dentro das diferentes linhas e apresentações do budismo, o que nós estaremos então apresentando será o budismo Mahayana, que o compararemos com o cristianismo primitivo ou gnosticismo, que foi a continuação do ministério de Jesus, até que, no início do quarto século, com a transformação do cristianismo em religião oficial do Império Romano, o ensinamento tradicional, o ensinamento original de Jesus começou a ser colocado de lado e a instituição foi tomando mais força do que a Assembleia, a verdadeira igreja, e, portanto, criaram-se distorções que fazem com que, como já havia dito, uma comparação prima facie do cristianismo como conhecemos hoje com o budismo não permite comparação, mas quando nós retornamos às suas origens, verificamos que há muita semelhança. E, como sugiro aqui, o cristianismo ortodoxo não pode ser comparado com o budismo ou com qualquer outra religião, porque para a igreja o cristianismo seria uma revelação divina e a única revelação correta, verdadeira, portanto, sem comparação com qualquer outra religião. Vejamos os métodos e premissas para que possamos levar adiante essa comparação. O cristianismo é uma religião teísta que emana de Deus, que se baseia em Deus. Então, a deidade seria a criadora de todos os mundos, fazendo com que todo o método que é utilizado no cristianismo, como em todas as religiões teístas, seja um método dedutivo. Tudo parte da fonte una e todas as deduções são feitas de alto para baixo até alcançarmos a humanidade, um mundo físico. O budismo, ao contrário, é uma religião não teísta. Vocês poderão se preocupar, mas como o budismo pode ser uma religião se não tem Deus, já que religião significa religare, nos ligar de volta à sua fonte? Bom, a coisa é complexa, nós poderemos chegar lá ainda durante esta apresentação, mas nós veremos que o Senhor Buda, com a sua imensa sabedoria, tinha uma boa razão para isto. É bem provável que a maneira como ele apresentou os seus ensinamentos, como não se baseava em Deus, mas usou como premissa básica
a observação da realidade da vida entre os homens, ou seja, a existência de sofrimento, o anseio por parte de todas as pessoas de se libertar do sofrimento, então ele estabeleceu os seus ensinamentos, ao contrário, indutivamente de baixo para cima. Mas se essas duas tradições são convergentes, como que o grande objetivo do budismo é alcançar o vazio e do cristianismo primitivo ou da gnosis de alcançar a plenitude? Não parecem polos opostos? Vejamos. O budismo prega que com as diferentes práticas que são sugeridas, as pessoas poderiam ir se preparando, modificando a sua mente até aquele momento em que pudesse alcançar a realidade última, que seria a contemplação, a vivência do vazio. Agora, para nós que nos deixamos, às vezes, amarrar pelo sentido literal da palavra, vazio é retirar tudo. Num certo sentido, sim. Os budistas sugerem que vazio significa a ausência de realidade inerente nas coisas. Então, nada tem uma existência inerente por si só. Se nada tem existência inerente por si só, a existência depende do interrelacionamento de todas as coisas. Os gnósticos, os cristãos primitivos, diziam que o objetivo último é alcançar a plenitude, aquele estado de consciência em que o ser humano perceberia que ele é uno com todos os seres, que ele faz parte da plenitude do todo. Portanto, a plenitude do todo e o vazio das unidades que só têm existência real na sua inter-relação ou na sua totalidade, nos fazem entender, então, que nós estamos falando da mesma coisa, com linguagens diferentes, aproximando-as de polos opostos, mas com essa convergência, que vazio é plenitude. Isso nós poderíamos entender talvez melhor se nós imaginássemos o que agora um cristão no século passado, Thomas Merton, sugeriu que nenhum homem é uma ilha. Inclusive ele escreveu um livro com esse título. E o sentido é que a ilha é um pedaço de terra isolado. Então, nenhum homem é isolado por si. Todo homem faz parte do continente. E qual é a imagem do continente? No continente todos se encontram. Então, no continente está a totalidade. Explica-se dessa maneira, então, que vazio e plenitude são, em seu entendimento, em sua natureza última, a mesma coisa. Vejamos alguns paralelos entre as biografias de Gautama e Jesus. Quando nós começamos a observar esses paralelos, e não são os únicos, mas foram os únicos que a tela podia caber. Então, como nós temos muita coisa para abordar, vamos simplesmente apontar esses aqui. Gautama é filho de um rei. Jesus descende da família real de Davi. Gautama, uma encarnação de Vishnu ou de um Buda, e Jesus, uma encarnação do Espírito Santo. Portanto, os dois são expressões do divino. Tanto a mãe de Gautama, Maia, como a de Jesus, Maria, mantiveram-se virgens imaculadas após o nascimento de seu filho. E vejam também a mãe de Gautama, Maia, a mãe de Jesus, Maria, a convergência de linguagem para indicar uma tradição
que remonta num passado tão distante que o registro humano não consegue alcançar, em que essas tradições se originaram. E vejamos, meus amigos, que nós estamos comparando a vida dos fundadores de só duas tradições. Alguns estudiosos, tendo investigado muitas tradições, verificaram que existem pelo menos 16 tradições em que tem o seu Salvador sendo crucificado. E nessas 16 tradições existem quase todos esses paralelos que nós estamos apresentando aqui. Então, esses paralelos não são únicos, são generalizados em todas as grandes tradições religiosas, o que é um ensinamento para nós. Tanto Gautama como Jesus eram dotados do poder de realizar prodígios e curas milagrosas. A Igreja, mais tarde, durante o seu período mais negro da Idade Média, sugeriu que essas convergências, essas semelhanças entre a vida de Jesus e de Gautama e de Krishna e de outros seria uma obra do diabo, porque o diabo, como um grande arcanjo, tinha visto o que iria acontecer com Jesus mais tarde, então copiou com antecedência todos esses registros históricos, esses fenômenos na vida desses grandes seres. Vocês deduzam a conclusão que desejarem desta asserção. Mas o fato é que existem muitos paralelos. Os dois esmagam a cabeça da serpente do fetichismo, e isto tem um sentido simbólico que não poderemos entrar aqui, mas tornam a serpente ou adotam também a serpente como símbolo da sabedoria. A razão de ser disto é uma das razões, talvez a principal, é o fato de que em todas as tradições, para que se possa alcançar a realidade última, torna-se necessário o despertar da Kundalini, aquela força ígnea que se encontra dormente em todos os seres humanos, enroscada como se fora 3 vezes e meia na base da coluna. E é somente com o despertar dessa força telúrica que pode-se alcançar a máxima realização. Portanto, a sabedoria é associada com a serpente. Gautama abole a idolatria e entra em conflito com os brahmanes, que detinham o monopólio quase da tradição hinduísta, e divulga os mistérios da unidade do Nirvana. Jesus rebela-se contra a lei mosaica, os escribas, fariseus, a sinagoga, e revela os mistérios do reino de Deus. As convergências são cada vez mais óbvias. E, finalmente, após a morte, Buda sobe ao Nirvana e Jesus é elevado ao céu. Vejamos agora, sobre outro prisma, os diferentes níveis de ensinamentos. As duas tradições reconhecem 3 níveis de realização. Dentre esses níveis, aqueles que eram chamados eleitos, mas sem um sentido de exclusão, e veremos depois por que eram chamados de eleitos. Entre os gnósticos, eles eram conhecidos como pneumáticos. Eu decidi não escrever porque eu tenho uma aversão a ver na linguagem escrita pneumáticos, que não reflete em absoluto o sentido do grego pneumatikos, que significa espirituais. E entre os budistas, os eleitos eram conhecidos como os árias, ou sejam, os seres sagrados, os seres elevados ou avançados. Um outro grupo, os intermediários,
que eram conhecidos entre os gnósticos como sendo os psíquicos, psiquici, e entre os budistas como os aniatas. E, finalmente, o grupo dos homens comuns. Os muitos, na linguagem de Jesus, que eram para os gnósticos os ílicos ou materiais, e entre os budistas as pessoas tolas, aqueles que só estão voltados para a vida sensual e material são certamente pessoas tolas. Então, o ensinamento dos grandes mestres foi voltado para atender às necessidades destes três grupos de pessoas. Para o grande povo, para aqueles que estão voltados exclusivamente para a vida nesse mundo, os ensinamentos sobre a ética e sobre a vida diária. Para aqueles seres intermediários, que inclusive os gnósticos chamavam de religiosos, eram ensinamentos mais abrangentes sobre a vida e a prática espiritual. E esses são encontrados nos sutras budistas e nas escrituras cristãs. E é interessante lembrar que esse grupo intermediário, tanto para os budistas como para os cristãos primitivos, eram aqueles que, nesta vida, em função de suas decisões, determinações e postura de vida, poderiam ou cair entre os muitos, os materialistas, ou então subir e entrar no grupo dos eleitos, aqueles que poderiam vir a ser salvos. E, finalmente, para aquele grupo dos assim chamados eleitos, os poucos, o grupo intermediário também poderia ser chamado dos aqueles muitos que são chamados, mas os poucos são os eleitos. Então, para esses poucos, teriam, então, nas duas tradições, o caminho acelerado. O caminho acelerado que é para muito poucos que estão capacitados. Por exemplo, nos mosteiros budistas, dentre aqueles monges que passam o período de formação e, dependendo da escola, da linhagem budista, pode ir de 4 a 8 anos de formação. E mesmo depois de 8 anos de dedicação ao estudo e à meditação, são muito poucos aqueles que são convidados a seguir adiante nos estudos, agora não mais nos sutras, mas nos tantras, no caminho acelerado budista. E, no caso dos gnósticos, eram os sacramentos, mas os verdadeiros sacramentos, os 5 sacramentos que foram ensinados por Jesus, não os 7 sacramentos atuais da Igreja, que eram sacramentos realmente transformadores, equivaliam a iniciações. Então, vamos começar agora naquele ensinamento que é comum a ambas as tradições, que eram voltados para o grande público, ou seja, a ética. Aqui também vemos grandes convergências, grandes paralelos entre as duas tradições. É interessante que a maior parte dos ensinamentos de Jesus sobre a ética foram coletados naquilo que veio a ser chamado do Sermão da Montanha, que é possível que tenha sido ministrado em diferentes ocasiões e foram todos coletados naquele maravilhoso ensinamento. E uma coisa que realmente é alentadora é ver que vários estudiosos, tendo levado para comunidades budistas a Bíblia, resolveram testar os mestres dessa comunidade budista lendo, entre outras coisas, o Sermão da Montanha, sem dizer a fonte. Um grande ser ensinou isso. Aí iam lendo pausadamente o Sermão da Montanha, e esses mestres budistas, ao ouvirem com toda atenção, ao término,
dos 3 capítulos de Mateus, por exemplo, que compõem o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7, diziam: esse mestre é um budista. Eu não conheço esses sutras, mas ele certamente é um budista. Então, há uma total afinidade dos budistas para com a ética como foi apresentada no Sermão da Montanha. E entre os budistas, já ensinamentos sobre a ética se encontram em diferentes escrituras, mas talvez no Dhammapada haja uma coletânea mais sintética desses ensinamentos. Agora, aqui nós não teríamos fim, poderíamos fazer uma palestra inteira sobre os paralelos entre essas duas tradições no que diz respeito à ética, mas como nós temos mais caminho para prosseguir, só alguns exemplos. Existem 4 passagens do Sermão da Montanha que tratam de homicídio, adultério, falso testemunho e retribuição. E estas passagens correspondem aos preceitos do Buda, chamados de Pancasila, de não matar, não se apropriar do que não lhe pertença, não comer carne, não dizer mentiras e não usar álcool ou drogas. Mas, entre os ensinamentos de ética, tanto o Buda como Jesus alertaram para aqueles que viessem com falsos ensinamentos. Então, Jesus disse: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados na pele de ovelha, mas que por dentro são lobos vorazes. Então, existem aqueles na tradição cristã, na tradição ocidental, que se dizem profetas, mas quando nós examinamos com atenção seus ensinamentos, verificamos que eles são egoístas, estão voltados para si, estão querendo arrebanhar um grupo de seguidores que venham a bancar as suas pretensões. Esses são os falsos profetas. Buda também fez uma alusão não aos falsos profetas, mas aos falsos ascetas, aqueles que se entregam a práticas ascéticas para a purificação, mas que, na verdade, estão movidos pelo orgulho de se apresentar como mais desprendido, maior renunciante do que os outros. Eu não só sou um renunciante, mas sou mais renunciantes que os outros renunciantes. Obviamente é uma atitude egoísta que não reflete espiritualidade. E Buda, na sua linguagem muito incisiva, diz: por que esse cabelo trançado? Porque eles trançavam de tal maneira a causar dor ao couro cabeludo. Por que essa roupa de pele de animal, tolo? Então não é preciso sinais exteriores de ascetismo, porque todo o ascetismo é voltado para a purificação. E a purificação que conta não é a purificação do corpo, é a purificação da mente. Nós começamos com a comparação de ética, que seria voltada para todas as pessoas, e agora vamos ver a compaixão, que é voltada para realmente a elite. Para ter verdadeira compaixão, é necessário ser um discípulo avançado de qualquer tradição. E são realmente aqueles discípulos, aqueles seres que se voltaram inteiramente para a vida espiritual, que são caracterizados pela compaixão. Nós podemos ver isso na vida de Buda e de Jesus. Ambos certamente eram movidos pela divina compaixão. Renunciaram a tudo e entregaram a sua vida totalmente a ajudar o seu próximo, a trazer a verdadeira ajuda dentro do plano divino, que tornou cada ser humano responsável por si mesmo e, portanto, com aquele grande dom, não só da mente e do intelecto,
mas também do livre-arbítrio. Então, todos nós temos o livre-arbítrio. Portanto, a salvação não pode ser forçada a goela abaixo de todos nós. A salvação pode ser oferecida e a salvação tem que ser adotada por cada ser humano. Então, os grandes seres, os grandes salvadores, trazem os instrumentos salvíficos, que são esses ensinamentos que tornam possível a transformação interior que leva finalmente à iluminação, à salvação, à entrada no Nirvana, várias terminologias adotadas por diferentes tradições. Os budistas, por exemplo, os budistas avançados, os budistas que seguem a tradição Mahayana, eles fazem o voto de Bodhicitta. Bom, o voto de Bodhicitta é baseado na busca da iluminação budista, principalmente o grande grupo chamado Hinayana, do pequeno veículo, é aquele grupo que busca a iluminação, a libertação do sofrimento para si mesmo. Os Mahayanas, movidos pela profunda compaixão do sofrimento humano, sabendo que eles, cada indivíduo, cada praticante, está sujeito ao sofrimento, que aqueles que o cercam, seus pais, seus irmãos, aqueles que lhes são caros, todos sofrem, e eles, sendo pessoas avançadas, adotam a atitude de uma família abrangente. A família deles passa a ser a família humana. Então eles se comprometem a ajudar toda a família dele, toda a humanidade, para buscar então a iluminação, não só para proveito próprio, mas especialmente para capacitá-los a ajudar na salvação, na libertação das outras pessoas. Os cristãos, nós vemos que entre os primeiros discípulos de Jesus, a atitude era exatamente a mesma. Todos foram, depois da morte de Jesus e dos ensinamentos que foram transmitidos aos discípulos após o retorno de Jesus num corpo sutil durante um certo período de tempo, que, dependendo das escrituras, varia de 40 dias a 11 anos, ou talvez 11 meses, como é sugerido numa leitura mais profunda em Pista e Sofia. Mas, de qualquer maneira, então, depois de sua morte, Jesus voltou para terminar a preparação de seus discípulos. E aí, quando eles já estavam preparados, Jesus ascendeu definitivamente àquele estado de consciência elevadíssimo que nós chamamos de céu. E então, naqueles últimos momentos da vida de Jesus, Jesus demonstrou essa atitude de compaixão, esse voto de Bodhicitta de que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus prometendo que não iria entrar num paraíso tão maravilhoso que ele seria absorvido por aquela bem-aventurança e não se importaria, não teria mais tempo e dedicação para com a humanidade. Não, ele promete que estará conosco até a consumação dos séculos. Obviamente, não no seu corpo físico, porque o corpo físico é como uma camisa, como uma vestimenta que cobre o homem exteriormente. Vejamos agora paralelos entre gnoses e sabedoria. As duas tradições insistem que a salvação só ocorre através da gnosis, como era chamada entre os gnósticos, ou de jnana. Vejamos, antes de prosseguir, é importante que nós tenhamos o conceito de gnosis. Gnosis é uma palavra grega que significa conhecimento.
Então nós poderíamos pensar, puxa vida, se para a minha salvação eu preciso adquirir conhecimento, a primeira coisa que eu vou comprar é uma enciclopédia. E depois o máximo de livros possíveis, porque eu vou acumular todo o conhecimento existente, disponível, e vou alcançar esta famosa gnosis. Absolutamente não é assim. Esta gnosis, esse conhecimento, é o conhecimento interior. É aquele conhecimento que se adquire através de meditação profunda, o que alguns poderiam chamar uma revelação interior, que então expande a consciência e que nos permite conhecer verdadeiramente as coisas como elas são. Então é este tipo de conhecimento que os gnósticos diziam que era o conhecimento salvador. A mesmíssima coisa dizem os budistas. Entre os mecanismos de ensinamentos de Buda estão as paramitas. As paramitas, que são as virtudes. Das 6 virtudes que são graduais e uma se expande baseada na outra, a última é jnana, que eles traduzem normalmente como sendo sabedoria, mas que também significa gnosis, esse conhecimento interior. Porque a sabedoria, de acordo com os budistas, não é erudição, não é conhecer todas as escrituras budistas e poder declamá-las de cor. Vocês sabem que na época do Senhor Buda eram muito poucos aqueles que sabiam ler e escrever, e eram pouquíssimos os documentos existentes com as escrituras. Então, as pessoas, os ouvintes, os discípulos, aprendiam os ensinamentos ouvindo e decorando. É lógico que eles não tinham a mente atulhada de lixo, perdoem-me por dizer isso, que é o que nós temos na nossa civilização atual, bombardeado com televisão, com jornais, com tudo quanto é tipo de informação da mídia que atulha a nossa mente e sobra pouco espaço para as informações da sabedoria. Então, os discípulos antigos ouviam e gravavam na mente, eles levavam a sua biblioteca aqui. Então vemos que Sofia corresponde à Prajna Paramita, que é Paramita, a virtude, a última das virtudes, que é a Prajna, que é conhecida como a mãe e equivale à lei. Vejamos, a lei é a fundamentação do budismo. Eles são conhecidos como os praticantes da lei. Mas o que é a lei para os budistas? Nós poderíamos imaginar, olha, seria algo como a Torá dos judeus. A Torá, vista com os olhos externos, exotericamente, são as escrituras em seus livros sagrados dos judeus. Então, a grande lei universal é refletida na lei que é transmitida para os seres humanos, que era conhecida e é ainda hoje conhecida dos budistas como sendo o Dharma, a lei. No budismo, conhecimento jnana, que é sabedoria, é a mais elevada virtude, é a percepção do vazio. Então, vejamos, é somente quando a pessoa consegue aquele conhecimento interior, aquela sabedoria espiritual que permite o entendimento de que cada ser, cada coisa faz parte de um todo, que não há mais a ilusão da separatividade, então alcança-se o vazio. É a percepção do vazio que é, como vimos, a totalidade, a plenitude. Mas, na tradição cristã dos primeiros tempos,
Dizia-se, numa das citações que eu gostaria de apresentar, somente o batismo não liberta, mas sim a gnosis, aquele conhecimento interior de quem somos, o que nos tornamos, onde estamos, para onde vamos, o que é nascimento, o que é renascimento, um trecho bastante longo e muito profundo que se encontra nos excertos de Teódoto. Depois, uma passagem que é bastante conhecida de nós, mas com a linguagem da tradição gnóstica: se conhecerdes a verdade vos libertará. Conhecimento, gnosis, portanto, é liberdade, que é uma passagem que se encontra no Evangelho de Filipe. No budismo, é dito que para se alcançar, então, esta sabedoria, esta jnana, torna-se necessário a purificação da mente de seus fatores mentais obscurecedores. Os budistas nos ensinam que, para alcançarmos o vazio, que é a pura percepção da mente celestial, para alcançarmos essa percepção da claramente, nós temos que tirar da mente tudo aquilo que obscurece a mente. Nós temos que tirar todo o entulho, nós temos que tirar tudo aquilo que foram consequências dos nossos condicionamentos na vida terrena. Então, um grande número de ensinamentos sobre essa purificação da mente encontra-se no Abdharmakosha de Vasubandhu, o irmão do grande codificador budista Asanga, que viveu no século III de nossa era. E tão importante é para os budistas a questão do conhecimento e da purificação da mente, que eles têm uma linha de estudos que chamam de Lojong, que trata exclusivamente do estudo da mente. No cristianismo, para se alcançar a gnosis, o que dizia-se ser necessário? Numa das primeiras passagens dos evangelhos é dito: arrependei-vos, é chegado o tempo. Só que esta palavra foi traduzida erroneamente. No original, a palavra era metanoia. Tem um significado muito mais amplo de modificai os conteúdos mentais para que vocês possam ver a verdade. Procedam a uma transformação de sua mente, uma transformação interior. Isto é metanoia, isto é o que foi traduzido como arrependimento. Portanto, o cristão ortodoxo tradicional desenvolveu uma atitude passiva. Oh, eu me arrependo. E pode até se arrepender do fundo do coração. E é até bastante salutar saber que, mesmo arrependendo, se fizer um erro, ele pode se confessar, vai ser perdoado e pode recomeçar tudo de novo. Mas o que Jesus pregava, mais aquilo que fazia parte do cerne do ensinamento do cristianismo primitivo, é a modificação interior. É somente quando nós nos transformamos interiormente é que podemos alcançar aquele estado de plenitude que é o estado da salvação. Mas nós temos, felizmente, uma frase lapidar do grande apóstolo Paulo que parece uma citação de um trecho budista. E eu tenho certeza que se um budista visse essa frase, ele diria: não, isso aí é dos nossos sutras. Não me lembro aonde, mas é sutra budista. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos renovando a vossa mente. Renovando a vossa mente. É isto que Paulo nos ensinou.
é necessário viver ou morrer para alcançar a meta, para alcançar o céu? Por muito tempo, entre o cristianismo ortodoxo das diferentes denominações, parece que ficou entranhada uma ideia que só podemos alcançar o céu depois de morrer. Por isso que muitos padres e pastores gostam de contar aquela historinha que eles estavam pregando na igreja ou no templo, e aí perguntaram, nós todos amamos Jesus, não amamos? Amamos! Quem quer ir para o céu? Eu, todos levantaram a mão. E quem é que quer ir para o céu agora? Aí só uma outra velhinho, tentativamente levantou o dedo muito timidamente. Por quê? A imagem errônea que para ir para o céu nós temos que morrer. Ideia totalmente errônea, porque o céu não é um lugar, o céu é um estado de consciência. O céu é o estado de consciência de transcendência desse mundo. Por isso que Jesus e Paulo diziam, devemos estar no mundo sem ser do mundo. Então, o nosso comprometimento não é o mundo, mas nós agimos no mundo com toda a compaixão e amor, trazendo benefício para todos os seres. E nós vemos então que, para os cristãos, pode parecer que a atitude é oposta, que entre os budistas, viver num corpo físico é dito como sendo indispensável para se alcançar a iluminação. E somente num corpo físico a pessoa pode alcançar a iluminação, dizem os budistas. E eles recomendam, Buda recomendou a ascese, ou seja, práticas espirituais para levar a purificação, só que não com aquele extremo rigor de quase que torturar o corpo que os antigos ascetas da tradição hindu faziam, até enfiar prego pela mão, pelo corpo, dormir como os faquires dormiam, em camas de prego. Buda disse, nada disso é necessário, é até contraproducente, porque nós devemos cuidar com todo o carinho do corpo, mas sem ir para o outro extremo. Daí Buda falar no caminho do meio. Nem a licenciosidade de uma vida de prazeres mundanos, nem tampouco um ascetismo exacerbado que vá prejudicar o corpo, mas manter o corpo como nós mantemos um cavalo que, se vivemos no interior, temos que cuidar bem do nosso cavalo, mas não alimentá-lo a tal ponto que ele venha a ficar muito gordo e não possa trabalhar direito. Nem tampouco não alimentarmos o suficiente que vai emagrecer, não vai ter força. Então, a alimentação, todo o cuidado do corpo deve ser levado com o objetivo do serviço para o verdadeiro senhor do corpo, que é a alma. Os cristãos parecem que têm uma atitude oposta, porque vejamos algumas citações bíblicas. Quem ama a sua vida a perde, e quem odeia a sua vida neste mundo, guarda-la para a vida eterna. Outra citação. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Numa primeira leitura, uma leitura literal, que não nos leva muito longe no entendimento da mensagem bíblica, ou seja, a mensagem sagrada que está por trás das palavras do nosso Salvador Jesus,
nós poderíamos pensar, não, está dizendo que nós temos realmente que morrer, nós temos que cair na terra e morrer para dar muito fruto. Mas absolutamente não é isto. A renúncia é que está sendo expressa através disso. Nós renunciarmos ao mundo e não continuarmos com o mundo sendo a nossa fixação de vida. Outra área de paralelo, as ordens monásticas. Os monges budistas e os discípulos de Jesus são apresentados como pregadores itinerantes, mendicantes, aqueles que viviam do óbolo dos outros e aceitavam o que lhes eram oferecidos. Jesus, inclusive, disse para os seus discípulos que eles deveriam ir em todas as direções, pregar o Evangelho. Evangelho significa boa nova, pregar a boa nova e não levar, a não ser a sua túnica, uma sandália, e não precisavam levar mantimentos e dinheiro no bolso, porque eles deviam se integrar nas comunidades que fossem pregar e aceitar o que lhes fossem oferecidos. A ordem dos franciscanos, principalmente durante a vida do seu fundador, é a que mais se aproxima das ordens budistas. E nós verificamos que nas ordens budistas e nas ordens cristãs sempre fazem 3 votos. O voto de pobreza, o voto de castidade e o voto de obediência. Só que entre os cristãos, o voto de obediência era direcionado para o chefe da ordem. Entre os budistas é sempre direcionado para o Dharma, obediência aos ensinamentos do mestre, porque os budistas são extremamente respeitosos de todas as pessoas, tanto assim que é uma prática budista que quando um monge chega num determinado lugar, a não ser que ele seja convidado para fazer uma pregação, ele não a fará. E deverão pedir para ele que tipo de ensinamento que é desejado. Isto é respeito humano, em vez de ser os pregadores que tentam converter os outros à força ou à ponta da espada. Teologia. Outra área de paralelos. Tanto Buda como Jesus não estavam preocupados com teologia e dogmas. Ao contrário do que parece ser a preocupação daqueles que se dizem herdeiros dessas duas tradições. Mas a preocupação desses 2 grandes seres era com a realidade da vida humana e a libertação do sofrimento. Ambos pregavam que o ser humano deve se dedicar ao supremo bem, sempre imutável e confiável. E Jesus chamava esse bem supremo de Deus Pai. E Buda chamava esse bem supremo de Dharma. Nós vimos inicialmente que o budismo é uma religião não teísta, mas que o Dharma, os ensinamentos do Senhor Buda, a lei, Dharma significa lei, é um reflexo da lei maior. E a lei maior, a lei que rege o universo, é uma expressão de Deus. Se nós pensarmos, se nós meditarmos bem, vamos verificar que Deus, sendo absolutamente transcendente, talvez uma das poucas maneiras que nós possamos conhecer a Deus é conhecer as leis que regem nosso universo. Tanto o universo visível como os mundos paralelos, os universos interiores. Agora, uma diferença. Os autores gnósticos usavam muito mitos cosmogônicos, cosmológicos. Como a cosmologia significa apresentar um processo da criação desde o mais sutil, Deus transcendente, até o mais material, passando por todos os estágios. Como a religião budista é uma religião não teísta, obviamente eles não podiam ter cosmogonias, obviamente. Mas nós verificamos então que esses mitos não são usados, portanto, nos sutras budistas.
a natureza do homem. Outro paralelo. Tanto os budistas como os cristãos verdadeiros dizem que somos todos Budas, somos todos Cristos. Só que nós não alcançamos ainda o estágio do homem perfeito, a estatura da plenitude do Cristo em nós. Nós ainda somos Budas, somos Cristos em semente. Cristo e Buda está no nosso interior de forma latente. E todo o ensinamento dos mestres é voltado a fazer com que Buda, Cristo, no nosso interior, possa se manifestar em toda a plenitude. A natureza de Buda se encontra na mente de cada um, a mais pura luz. E é usada, então, a imagem do lótus, que tem suas raízes no lodo, ou, portanto, na matéria, que faz subir o seu caule através da água, portanto, do mundo das emoções, das vibrações mais pesadas, e finalmente abre a sua flor ao sol, à deidade, ao celestial, exalando então o seu perfume. Mas o lótus também tem uma característica muito interessante, porque numa sementinha de lótus se verifica que ela é uma miniatura do lótus como um todo. E é exatamente o que acontece com todos nós. Nós todos somos uma flor de lótus. Nós temos dentro de nós a sementinha de como vamos nos manifestar na nossa plenitude. A porta e o caminho, ambos, Cristo, Buda e Cristo, são descritos como Buda, uma porta, só que ele mostra o caminho para a libertação. Mas é dito que existem 84 mil portas. Os budistas gostavam de exagerar com números bem grandes. E é dito que essas são as portas do Dharma, o corpo Dharmakaya. Jesus também disse: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa passagem é extremamente importante porque nós tendemos a entendê-la de forma literal, como Jesus dizendo: eu sou, ele, Jesus, como sendo o caminho, a verdade e a vida. Mas ele estava se referindo a duas coisas diferentes. Eu sou é a palavra clássica utilizada pelos judeus, a sua tradição, para referir-se a Deus. Então os judeus, entre os muitos nomes de Deus, quando se referiam a Deus, diziam: eu sou. Deus é eu sou. Por quê? Sou tudo. Reencarnação e karma. Apesar de a tradição ortodoxa cristã não indicar que reencarnação faz parte dos ensinamentos de Jesus, nós vemos que Jesus tem várias passagens. Infelizmente, a Bíblia foi muito retocada e muitas coisas que batiam de frente com os dogmas apresentados mais tarde foram retiradas, mas sobraram algumas, dentre as quais Jesus dizendo que João Batista era Elias, que voltou à terra. Existem vários outros paralelos que vocês poderão verificar, talvez, numa outra ocasião, mas eu gostaria de me concentrar em dois últimos pontos. Como explicar tantas semelhanças? Existem várias teorias para isto. Uma é que Jesus teria vivido na Índia dos 12 aos 30 anos, onde recebeu instruções budistas. Vejam só, eu estou dizendo que isso são todas teorias. Cada um de nós chegará à conclusão que lhe parecer mais apropriada. Pessoalmente, eu creio que Jesus não viveu na Índia. Quem viveu na Índia foi Apolônio de Tiana, isso está registrado, mas existem muitos que acreditam que Jesus viveu na Índia e, portanto, ele recebeu aqueles ensinamentos budistas, daí os paralelos entre as duas tradições. Outra teoria é que Jesus teria sido um discípulo do Buda, que todos os seres avançados no mundo
teriam sido quase todos discípulos do Buda. E Jesus, como um arhat, um ser de grande realização espiritual, podia recuperar os ensinamentos que tinha recebido 5 séculos atrás, quando teria sido um discípulo do Buda, e, portanto, os seus ensinamentos refletem também os ensinamentos do seu mestre, o Buda. Isso é outra teoria. Outra é que monges budistas que foram enviados por Ashoka, e Ashoka, ao se converter ao budismo, ficou tão maravilhado, era um imperador tão ativo que resolveu mandar mais milhares de budistas, monges budistas, para espalhar o Dharma por todo o mundo. E chegaram, existem indícios que chegaram monges budistas na Síria, na Palestina, e que teriam ensinado o Dharma aos essênios, e estes, portanto, ensinaram a Jesus e a seus discípulos. Tenho a impressão de que existem muitos indícios históricos comprovando de que isto pode ter sido algo de verdadeiro. Temos também que um monge budista avançado foi enviado pela grande comunidade dos seres altamente espiritualizados, que é tido como o governo espiritual da Terra. Um monge budista foi enviado da Índia para a Palestina para auxiliar Jesus em seu ministério. E esse monge trouxe informações, trouxe as páginas paramitas debaixo do braço, não é? De memória, como muitos outros textos budistas, e esse monge budista se tornou um discípulo de Jesus, que nós conhecemos com o nome de Tomé. Daí a tradição cristã dizer que um dos discípulos de Jesus, depois da morte de Jesus, foi para a Índia, onde converteu muitas pessoas e estabeleceu no sul da Índia, em Madras, uma comunidade de praticantes do cristianismo primitivo, e, para a surpresa dos padres católicos e protestantes, vários séculos mais tarde, quando chegaram à Índia, encontraram já esta comunidade cristã no sul da Índia. Então, outra forma de explicar esses paralelos.